Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar um pouco sobre cinética enzimática e ajudar um pouco vocês a entender como é que a gente determina a velocidade das reações enzimáticas e como que as enzimas podem ter a sua afinidade pelo substrato aferida, como é que a gente sabe se uma enzima tem afinidade maior ou menor por um determinado substrato, se duas enzimas têm o mesmo substrato, qual destas enzimas tem mais afinidade por aquele substrato. Então vamos começar dizendo que a cinética enzimática que a gente vai abordar hoje é a cinética micaeliana. Então ela aborda basicamente todas as enzimas que seguem a equação de Michaelis-Menten. E essa equação de Michaelis-Menten ela diz o quê? Ela diz que V0 é igual a Vmax vezes a concentração de substrato dividido pelo Km mais a concentração de substrato. E o que quer dizer cada um desses termos desta equação? V0, Vmax e concentração de substrato. Bom, concentração de substrato é meio óbvio, né? A concentração de moléculas de substratos presentes lá na reação. V0, por sua vez, é a velocidade inicial, né? Velocidade inicial no estado estacionário. E o que diz esse estado estacionário? O estado estacionário diz que você tem uma concentração muito alta de substrato, muito alta, e você ainda não tem produto, não há produto formado. E se a gente considera aqui uma equação geral de catálise enzimática, onde nós temos enzima mais substrato formando enzima substrato, e esse complexo enzima-substrato se desfaz em enzima mais produto. Eu tenho uma alta concentração de substrato e eu não tenho nada de produto. E como eu tenho muito substrato, a velocidade com que esse complexo enzima-substrato se forma, ela é igual à velocidade com que esse complexo enzima-substrato se desfaz. Em outras palavras, imagina que eu coloquei lá aquelas enzimas naquela quantidade absurda de substrato e a enzima se liga nesse substrato, praticamente todas as enzimas se ligaram a esse substrato e ainda tem um monte de substrato livre, só que você não tem tanta enzima em comparação ao substrato. Então, quando uma enzima que estava ligada lá ao substrato liberar esse substrato, seja formando um produto, o primeiro produto da reação, ou seja, devolvendo o substrato na forma inalterada, a concentração de substrato é tão alta que essa enzima ela não permanecerá livre por muito tempo. Ou seja, assim que ela libera o produto, um novo substrato vai se ligar ao sítio ativo desta enzima, e aí então a velocidade com que o complexo enzima-substrato se desfez é igual à velocidade que o complexo enzima-substrato se formou. E aí então nós temos que a concentração do complexo enzima-substrato é constante. Isso que é o estado estacionário. Tudo bem? Ok, então V0 a gente já viu que é a velocidade inicial no estado estacionário. A gente viu que o estado estacionário é quando a concentração de enzima-substrato ela é constante, porque você tem muito substrato e você praticamente não tem produto ainda também. Vamos ver agora o que são esses outros termos aqui, tá bom? Km, conceito de Km. Km é a constante, né? É a constante de Michaelis-Menten. Né? E o que diz essa constante? Essa constante, se você considera a cinética de Michaelis e Menten, todas as enzimas que seguem essa cinética, elas vão apresentar um gráfico de velocidade
né, velocidade em função da sua concentração de substrato, mais ou menos desta forma aqui. Inicialmente você tem a velocidade crescendo de maneira proporcional à concentração de substrato, né? Então, se eu aumento 2 vezes a concentração de substrato, eu aumento 2 vezes a velocidade. Mas chega uma hora que praticamente todas as enzimas vão começando a ficar ligadas ao complexo enzima-substrato, e aí quanto menos enzima livre eu vou tendo, menos alteração nessa velocidade eu vou apresentar. Então, chega uma hora que a velocidade ela praticamente se estabiliza, chegando então aqui a um limite que a gente chama de Vmax, né? Esse daqui é o Vmax. E se você pega a metade desse Vmax, né? Ou seja, Vmax sobre 2, nessa situação eu teria uma situação hipotética em que 50% das enzimas estariam ocupadas, né? Ocupadas com substrato, ou seja, 50% das enzimas estariam como complexo enzima-substrato. Se eu pego então a metade da velocidade máxima, a concentração de substrato que eu preciso, para que eu tenha metade da velocidade máxima, esse valor ele é igual a km. Então a constante de Michaelis-Menten ela diz que é a concentração de substrato que eu preciso para que a minha reação enzimática esteja na metade da sua velocidade máxima. Isso é muito simples de você entender o porquê. Se eu falo que a reação está em Vmax sobre 2, isso daqui eu substituo por Vmax sobre 2. Né? Vmax sobre 2. E aí eu jogo aqui, continuo a equação de Michaelis, Vmax vezes a concentração de substrato sobre Km mais a concentração de substrato. E aí aqui eu cancelo esse com esse. E aí eu tenho que 2 vezes a concentração de substrato seria igual a Km mais a concentração de substrato. Se eu isolo Km e eu passo essa concentração de substrato para lá, eu tenho que Km vai ser igual à concentração de substrato. Né? 2S menos S vai ser S. Tá? Então, a definição da constante de Michaelis-Menten ela é justamente essa. É a concentração de substrato que eu necessito para que a minha reação esteja na metade da velocidade máxima. Certo? Então, agora que a gente já viu a definição de V0 e a gente já viu a definição de Km, vamos falar um pouquinho sobre a definição de Vmax, tá? Para a gente entender um pouco sobre Vmax, vamos pensar da seguinte forma. Imagina aqui que eu tenho então a cinética de Michaelis-Menten, certo? Onde eu tenho a velocidade da reação em função da concentração de substrato. E a gente já viu que essa reação, ela no início, ela cresce de maneira proporcional à adição de substrato, ou seja, se eu aumento a concentração de substrato 2 vezes, a velocidade da reação ela também cresce 2 vezes, só que conforme as enzimas elas vão ficando ocupadas por substratos, cada vez menos alteração nesta velocidade eu vou observando. Então eu tenho algo como esta hipérbole aqui. Então, o que significa bem esse gráfico aqui? Aqui nós temos a velocidade máxima e aqui eu tenho Vmax sobre 2. E como a gente já viu, a concentração de substrato que eu preciso para que eu tenha velocidade igual à velocidade máxima sobre 2 é o valor de Km. Se eu entendo que aqui é metade da velocidade máxima, vamos fazer alguns pontos aqui. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, certo? No ponto A, o que eu teria? Eu teria 0% das enzimas como
ligando-se ao substrato. Eu não tenho nada de complexo enzima-substrato formado. E aí 100% das minhas enzimas estão livres, né? 100% das minhas enzimas estão livres. Já no ponto B, eu tenho 25% das minhas enzimas, aproximadamente, como complexo enzima-substrato. E aí, obviamente, eu teria 75% das minhas enzimas ainda livres. No ponto C, eu teria exatamente metade das enzimas ligadas ao substrato e, obviamente, a outra metade estaria ainda livre. No ponto D, quando a grande maioria das enzimas já estão ligadas ao substrato, eu teria 75% de enzima ligada ao substrato e apenas 25% das enzimas ainda livres. Como eu já tenho pouco enzima livre, menos da metade das enzimas livres, reparem que a mudança na velocidade conforme a concentração de substrato ela é elevada, ela já é bem menos acentuada. E aí no ponto E eu tenho quase que 100% das enzimas ocupadas e na forma de enzima substrato e 0% das enzimas livres. É importante a gente entender que isso daqui é uma aproximação, é aproximadamente 100% e é claro que quase nenhuma enzima vai estar livre. Por que eu digo isso? Porque a gente sempre tem que entender que uma reação enzimática ela é um equilíbrio químico. Então eu tenho enzima mais substrato formando enzima substrato e enzima substrato se desfaz em enzima mais produto. Em algum momento esse complexo enzima substrato ele tem que se desfazer em enzima mais substrato ou enzima mais produto. E por mais rápido que seja a formação de um novo complexo enzima substrato, existe uma pequena que seja a fração de segundo em que a enzima ela permanece livre. Então, não existe uma situação em que todas as enzimas estejam ocupadas, porque em algum momento haverá uma enzima livre, por mais que seja um breve momento, uma pequena fração de segundos. Tudo bem? Certo. Então, vamos trabalhar agora um pouco com esses números aqui. O que diz Vmax? Vmax é a velocidade máxima que aquela reação enzimática pode atingir. O que isso significa? Significa que eu não tenho mais enzimas livres, né? Eu tenho praticamente 100% das minhas enzimas ocupadas. E por mais que eu adicione mais substrato, por mais que eu aumente a concentração de substrato, não teria mais enzimas livres para que essa velocidade se eleve. Mas e se eu aumentar a concentração de enzima? Eu posso aumentar a minha velocidade máxima? Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente vê agora aqui nesse próximo exemplo. Então aqui eu tenho de novo uma cinética micaeliana representada, onde eu tenho aqui a Vmax e metade da velocidade máxima, e aqui a concentração de substrato que eu preciso para chegar na metade daquela velocidade máxima, ou seja, o valor de Km. Nesta situação, vamos supor que eu tenho uma concentração de enzima igual a X, certo? O que acontece se eu passar por uma situação em que eu tenho uma concentração de enzima igual a 2 vezes X, ou seja, eu duplico a concentração de enzima? Eu também duplicaria a Vmax. Essa Vmax ela seria exatamente o dobro, né? Eu teria uma nova Vmax, uma Vmax que seja exatamente o dobro dessa daqui. Como assim uma enzima pode atuar mais rápido? Não é uma enzima que está trabalhando mais rápido, mas sim que eu tenho mais enzimas disponíveis para que eu possa fazer a reação catalítica ao mesmo tempo. Então, lembra quando eu mostrei para vocês que na situação E eu tinha velocidade máxima, onde eu tinha 100% das minhas enzimas ocupadas. Não havia mais enzimas livres.
Só que se eu aumento a concentração de enzima, se eu duplico a concentração de enzima, eu teria uma situação igual a essa. Eu teria apenas 50% das enzimas livres, correto? E aí nessa situação eu poderia ainda aumentar bastante a velocidade máxima. Então vamos voltar ali naquele exemplo. Eu dupliquei a minha concentração de enzima e nessa duplicação eu dupliquei a velocidade máxima que eu posso atingir. Nessa situação eu teria algo parecido com isso daqui. Onde eu teria uma Vmax que é exatamente o dobro dessa outra Vmax. Só que reparem o seguinte, qual que é a concentração de substrato que eu preciso para chegar na metade dessa Vmax? Ora, se essa Vmax é o dobro dessa daqui, a metade dessa Vmax é igual ao valor dessa daqui, correto? Então, eu consigo entender que isso daqui, essa Vmax, para quando a concentração de enzima for igual a X, ela é metade da Vmax para quando a concentração de enzima for 2x. Então, se essa daqui é a metade da velocidade máxima, qual que é a concentração de substrato que eu preciso? É o mesmo valor. Ou seja, Km é uma característica da enzima frente ao substrato. Esse valor aqui de Km ele nunca vai mudar, porque afinal ele é uma constante. Então, se eu tenho sempre o mesmo substrato e sempre a mesma enzima, o valor de Km não muda. Eu posso aumentar o Vmax da reação enzimática, mas eu não posso mudar o valor de Km, porque isso daí é uma característica da enzima frente ao seu substrato. Tudo bem? Mas exatamente o que significa esse valor de Km? Tudo bem, a gente já entendeu que ele é a concentração de substrato necessária para que a velocidade da reação seja metade da sua velocidade máxima. Mas exatamente o que mais o Km nos diz? Vejamos um outro exemplo. Vejamos esse exemplo aqui. Então eu coloquei aqui um gráfico de velocidade em função da concentração de substrato. Eu vou pegar aqui uma enzima como exemplo, que é a enzima hexoquinase. Essa enzima ela catalisa a seguinte reação. Ela pega glicose mais ATP e ela forma glicose 6-fosfato mais ADP. Só que a hexoquinase ela também pode converter frutose mais ATP em frutose 6-fosfato mais ADP. Agora, uma mesma enzima catalisando dois substratos distintos. Então, será que ela funciona igual para as duas moléculas, tanto glicose como frutose? A gente vê que na verdade não. Se a gente pega a cinética da hexoquinase utilizando glicose, o que nós teríamos é algo parecido com isso daqui, certo? Onde eu tenho uma velocidade máxima e eu tenho metade dessa velocidade máxima, e aí a concentração de glicose que eu preciso para que eu tenha metade dessa velocidade máxima, né, que é Vmax sobre 2, ela seria aproximadamente 0,1 milimolar de glicose. Tá? Então eu tenho 0,1 milimolar de glicose necessário para que eu tenha metade da Vmax da hexoquinase. Só que se eu usar frutose como substrato, esta concentração ela não será 0,1 milimolar, mas sim 1,5 milimolar de frutose. Ou seja, a cinética ela vai ser completamente diferente. Para que eu tenha metade da velocidade máxima, a concentração de frutose necessária seria bem maior. Ou seja, eu preciso de muito mais frutose para que eu chegue na mesma velocidade que eu chegaria usando glicose. Isso diz então o quê? Que o Km da hexoquinase, quando frutose é o substrato, o valor de Km é 1,5 milimolar. E
quando glicose é o substrato, o Km é 0,1 milimolar. Se a gente entende que existe essa diferença de Km, ou seja, o Km quando glicose é substrato é menor, ou seja, a hexoquinase tem mais afinidade por glicose. Ela se liga com muito mais facilidade à glicose, ela converte com muito mais facilidade glicose em glicose 6-fosfato do que frutose em frutose 6-fosfato. Em outras palavras, quanto menor o valor de Km, maior é a afinidade da enzima pelo substrato. Como o Km da hexoquinase pela frutose é 1,5 milimolar e o Km da mesma enzima pela glicose é 0,1 milimolar, então eu tenho aqui uma situação em que a hexoquinase tem mais afinidade pela glicose. Tudo bem? Ok. Vamos agora falar um pouquinho em como que eu posso fazer o cálculo de Vmax. Se eu sei que nunca eu terei uma situação em que 100% das minhas enzimas estariam ocupadas pelo substrato, é evidente que eu nunca serei capaz de chegar à velocidade máxima experimentalmente, observando isso na prática. Não tem como. Então, como é que eu posso calcular o valor teórico da velocidade máxima? Teórico porque imagina uma situação em que 100% das enzimas estivessem ocupadas. Uma situação teórica, porque na prática isso não aconteceria. Como é que eu calculo o valor teórico de Vmax? E aí, sendo esse um valor teórico de Vmax, como é que eu calcularia o valor mais preciso possível, mais exato possível de Km? Para isso a gente tem a equação de Lineweaver-Burke, né? A ideia aqui é bem simples. Lineweaver-Burke. O que diz a equação de Lineweaver-Burke? Lineweaver-Burke nada mais fez do que pegou a equação de Michaelis-Menten, que era V0 igual a Vmax vezes a concentração de substrato, dividido pelo Km mais a concentração de substrato. E aí o que ele fez foi fazer o inverso dessa equação. E isso daqui resultaria em algo desse tipo. 1 sobre V0 é igual a Km sobre Vmax vezes 1 sobre a concentração de substrato mais 1 sobre Vmax. Certo? O que essa equação tem de diferente da equação original de Michaelis-Menten? Enquanto que a equação de Michaelis e Menten ela resulta em um gráfico que é uma hipérbole, isso daqui nada mais é do que uma equação de reta simplificada. Y é igual a x mais b, ou seja, Lineweaver-Burke permite que eu tenha uma reta. Isso daqui é uma equação de reta e através de uma equação de reta é muito mais fácil a gente trabalhar. Vejamos em detalhes esta equação funcionando. Então aqui nós temos a equação de Lineweaver-Burke. Se isso daqui é y é igual a ax mais b, né? Isso daqui vai ser x, isso daqui vai ser o valor de b. E a gente sabe que, né, quando x for igual a zero, o valor de b vai ser igual a y. Em outras palavras, isso daqui então é 1 sobre Vmax quando x for igual a zero. Isso daqui é 1 sobre Vmax. Agora, se você pega o momento em que a reta cruza o eixo x, eu teria então que o y é igual a zero. E aí, se eu faço todo esse desenvolvimento, eu vou chegar a uma conclusão de que isso daqui é menos 1 sobre o valor de Km. Você pode pegar aí e colocar isso daqui é igual a zero. E aí você vai ver que
esse valor de x, 1 sobre S, vai ser igual a menos 1 sobre Km. É simples, você pode fazer essa dedução bem rapidamente. Então imagina que eu tenho lá no laboratório alguns pontos experimentais. Então eu coloco ali um ponto inicial, eu tenho lá uma concentração de substrato, e essa concentração de substrato me deu uma determinada velocidade. É fácil eu medir a velocidade. É só ver quanto que de produto eu formei em um determinado período de tempo. Então, se eu tenho lá uma concentração de substrato X, depois eu aumento para 2x, depois 4x, 6x, eu tenho vários pontos de concentração de substrato e cada um desses pontos vai me dar uma velocidade. Y, Y', Y2', Y3' e assim por diante. Aí, isso daqui vai resultar num gráfico, como a gente sabe, se é a velocidade em função da concentração de substrato, um gráfico que é uma hipérbole. Mas eu quero converter isso nisso daqui. Como é que eu faço? É só fazer aí mais duas colunas, né, na minha planilha, em que eu faço 1 sobre S e 1 sobre V0. Né? Isso daqui é 1 sobre V0. E isso daqui é 1 sobre a concentração de substrato. Ó, Y e X. E aí, se eu faço 1 sobre X, 1 sobre 2X, 1 sobre 4X e assim por diante, eu vou ter aí 1 sobre Y', 1 sobre Y duas linhas, e assim por diante. E com esses pontos aqui, eu consigo obter pontos aqui nesse gráfico. E aí, uma planilha simples do Excel consegue traçar uma reta média, né, uma reta de tendência, uma linha de tendência, e ele já me fornece automaticamente a equação da reta. Y igual a x mais b. Isso o Excel faz isso. Qualquer planilha eletrônica faz isso. E aí, com essa equação, eu sei que quando y for igual a zero, o valor de x vai ser menos 1 sobre km. E quando x for igual a zero, o valor de y vai ser menos 1, o valor de y vai ser 1 sobre Vmax. Existe uma forma bem mais simples de você calcular o valor de km e Vmax através diretamente da equação. Se eu tenho, por exemplo, imagina que essa cinética hipotética me deu a seguinte equação: y é igual a 4x mais 2. Qual que é o valor de km? Para eu saber o valor de km, é só eu deixar y igual a zero. E aí eu faço toda a dedução. Y igual a zero, passo 2 para cá, aí fica menos 2 dividido por 4, dá menos meio, só que daí x é menos 1 sobre km, então menos meio é igual a menos 1 sobre km, ou seja, km vai ser 2. Ora, não tem uma forma mais rápida de eu fazer isso só olhando a equação? Tem sim, é só você dividir A por B. Então km é sempre A dividido por B, que vai ser 4 dividido por 2, que vai ser 2. E aí é muito importante que a gente saiba qual que é a concentração, a unidade de concentração. Se no gráfico está lá milimolar, eu tenho que obrigatoriamente colocar aqui 2 milimolar. Tudo bem? Agora, e Vmax? Como é que eu calculo o Vmax? Vmax é mais fácil ainda, é 1 sobre B. Então, Vmax é 1 sobre B, ou seja, 1 sobre 2. E aí eu também tenho que ter aqui a unidade de Vmax, que no caso aqui eu posso colocar milimolar por minuto. E aí, obrigatoriamente, eu tenho que colocar aqui milimolar por minuto. Tá? Então, é bem simples a cinética de Michaelis-Menten, quando a gente usa a conversão de Lineweaver-Burke, né? Fica muito fácil a gente determinar o valor teórico de Vmax e km. Então, vamos só revisar aqui para ver se vocês entenderam. Então, aqui eu tenho a equação de Lineweaver-Burke. 1 sobre V0 é igual a km sobre Vmax vezes 1 sobre a concentração de substrato mais 1 sobre Vmax. Então, imagine num exemplo 1, primeiro exemplo. Eu tenho uma equação de Lineweaver, de uma cinética enzimática, que chegou a esse resultado. Y
é igual a 10x mais 2. E eu suponho que a concentração, a unidade de concentração é em milimolar e a unidade de velocidade está em milimolar por segundo. Tá? Então, qual que é o valor de km e Vmax? Km é 10 sobre 2, porque km é sempre A sobre B. E Vmax é 1 sobre B. Então, se km é 10, é A sobre B. Se km é A sobre B, km vai ser 10 sobre 2, que é 5. 5 o quê? Km é sempre concentração, 5 milimolar. Então, prestem atenção em qual que é a unidade de concentração dada naquele exercício. Qual que é a Vmax? É 1 sobre B, então se é 1 sobre B, é 1 sobre 2, que é meio milimolar por segundo. Fácil demais, não é? Vamos ver o segundo exemplo aqui, exemplo 2. Suponha que eu tenha uma cinética enzimática em que a unidade de concentração está em molar e a velocidade está em mol por segundo. Qual que é o valor de km e Vmax para esta cinética quando ela tem a seguinte equação de reta? Y é igual a 3x mais 2. Então, km vai ser 3 sobre 2, que é 1,5 molar. Já a velocidade é 1 sobre 2, que vai ser meio molar por segundo. Bem tranquilo. A equação de Lineweaver-Burke, ela permite então a determinação teórica do valor de km e o valor de Vmax de uma reação enzimática. Tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre cinética enzimática. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu tinha para falar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Um grande abraço, até mais.